Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: ficar devendo ou cair? Essa foi a decisão que o Corinthians teve que tomar no ano passado e não pensou duas vezes. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR. Vamos falar sobre a declaração de Augusto Melo sobre as decisões que ele teve que tomar para o Corinthians não ser rebaixado no ano passado e que resultaram numa situação financeira e numa situação de punição muito grave para o Corinthians. Antes, você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo, tem um link para você baixar o app do Flash Score, totalmente de graça para você não paga nada nem para baixar, nem para usar, é o aplicativo que eu uso aqui no canal do VSR. Tô gravando esse vídeo aqui na manhã de segunda-feira para repercutir essa reportagem aqui que tá lá no GE, assinada pelo Iago Rudá, que tem o seguinte título: Corinthians pagou só 2 dos reforços de 2024 e deve por mais 3. Ex-presidente se defende. Timão tem dívidas ativas pela negociação envolvendo Charles, Kaká e Thales Magno e busca novos acordos nos bastidores. Augusto Melo fala ao GE e se defende. Ficar devendo ou não cair? Interrogação. Vou ler aqui a reportagem rapidamente. A situação financeira do Corinthians é alarmante. Não bastasse o transfer ban e a condenação no CAS, que é a Corte Arbitral do Esporte, e as derrotas na FIFA pelo não pagamento na contratação de jogadores, o clube tem outras pendências que podem resultar em novos processos e, consequentemente, novas punições. Segundo apurou o GE, o Corinthians ainda não pagou um centavo sequer pela compra do zagueiro Kaká, do Tokushima Vortis, do Japão, estimado em 24 milhões de reais. O Timão não pagou nada ao New York City dos Estados Unidos pelo empréstimo do atacante Thales Magno e também está em atraso com o dinamarquês do Midtjylland pela contratação de Charles. Somados os valores chegam a 43 milhões. Caso os acordos não sejam honrados, há a possibilidade de que os clubes com os quais o Corinthians negociou acionem a FIFA e que eventualmente poderá impor novas punições ao clube de Parque São Jorge. Lembrando que o Corinthians está em transfer ban por não ter pago o zagueiro Félix Torres lá ao Santos Laguna do México. As negociações foram fechadas na gestão do Augusto Melo. Em contato com o GE na tarde desta sexta, veja a entrevista completa abaixo, o ex-dirigente se defendeu das acusações de má gestão, afirmando ter buscado receitas suficientes para honrar os compromissos firmados e disse ter deixado um valioso patrimônio ao clube. Aí ele aqui na matéria coloca uma fala do Augusto Melo, presidente deposto do Corinthians por impeachment, né? Sofreu um impeachment, acusado de desviar recursos do clube. Deixamos chegar perto do limite. Isso infelizmente é normal dentro do que é a atual situação do Corinthians. A dívida é muito alta. Não fui eu quem criou essa situação. Precisei fazer isso, gastar na montagem do time para que o Corinthians não caísse para a Série B. O que era mais importante? Atenção a essa pergunta. Ficar devendo no mercado ou cair para a Série B? Tá? E aí a reportagem continua. Durante o ano de 2024, o clube do Parque São Jorge adquiriu 18 jogadores num investimento avaliado 172 milhões. No entanto, quitou apenas as dívidas contraídas com o Flamengo pelas contratações de Mateuzinho e Hugo Souza. Aqui um detalhe, né? O Flamengo foi o único clube que negociou jogadores com o Corinthians na gestão Augusto Melo e que recebeu tudo que ele tinha para receber. E isso se deve ao fato do Flamengo ter colocado na negociação garantias, medidas de controle para ele receber o dinheiro. A contratação do Mateuzinho tinha lá como garantia o acordo de venda de direitos do Corinthians com a empresa lá que o Corinthians vendeu, com a Brax, se não me falha a memória, e aí a Brax honrou esse pagamento e o Flamengo recebeu o que tinha a receber pelo Mateuzinho. E o Hugo Souza, o Flamengo só aceitou negociar os direitos do Hugo Souza definitivamente, ele estava emprestado, né? Os direitos definitivamente do Hugo Souza, recebendo à vista, ou praticamente à vista, os 800 mil euros que o Flamengo tinha que receber pelo percentual que ele vendeu lá. Então, o Flamengo só recebeu porque ele se preocupou com isso. Ele já sabia as práticas que o Corinthians poderia fazer, se preocupou com isso e recebeu tudo. Os outros
estão querendo receber. A reportagem depois, ela coloca aqui todas as pendências do Corinthians, tem 13 milhões do Ranieri com Cuiabá, o Corinthians renegociou isso em 24 parcelas trimestrais, ou seja, vai ficar 6 anos pagando isso. Félix Torres, 31 milhões de reais, que viraram 40 com os juros, e o Corinthians já foi condenado na FIFA e no CAS, na Corte Arbitral do Esporte, porque isso virou uma prática comum. Os clubes perdem na FIFA e aí depois recorrem na instância superior, que é a Corte Arbitral do Esporte em Lausanne, na Suíça. Mas ele recorre só para ganhar tempo, porque os clubes que fazem isso, o Internacional está fazendo, o Atlético Mineiro fez, o Corinthians está fazendo, eles sabem que eles devem. Eles fazem isso só para ganhar tempo. Então o Corinthians foi condenado na FIFA para pagar 31 milhões de reais ao Santos Laguna do México pela compra do Félix Torres. O Corinthians não pagou, foi condenado na FIFA, recorreu ao CAS, a Corte Arbitral do Esporte, perdeu na Corte Arbitral do Esporte, que é a última instância, e agora está em transfer ban, porque precisa pagar 40 milhões de reais ao Santos Laguna. E o Santos Laguna quer o valor à vista, ou seja, o Corinthians precisaria pegar 40 milhões e depositar no Santos Laguna para sair do transfer ban. E esse transfer ban já impediu o Corinthians de assinar, já está impedindo o Corinthians de assinar nesta janela e mais 2 janelas, ou seja, a janela de janeiro de 26 e a janela do meio de 26. Se o Corinthians não eliminar esse transfer ban, se ele não pagar ou não entrar em acordo com o Santos Laguna, o Corinthians não pode contratar, registrar nenhum jogador até dezembro de 2026. O Corinthians ficaria com esse time aí, esse time que tá, até o fim de 2026. Continua a reportagem. Rodrigo Garro pagou só uma parte do que tinha que pagar o Tadjeres. Já perdeu para o Tadjeres na FIFA e agora o caso está na Corte Arbitral do Esporte para ganhar tempo. E aí tá agora o Corte Arbitral vai falar mais dia, menos dia. Custo informado, 35 milhões de reais, vai ter que colocar juros aí em cima. Pedro Raul, Corinthians deve 25 milhões de reais ao Toluca do México. Não pagou nenhuma dívida, nenhuma parcela no ano passado e mais recentemente entrou em acordo com o Toluca e neste acordo está pagando tudo que deve. Então o Pedro Raul não é problema nesse momento porque o Corinthians está honrando. Thales Magno, 8 milhões de reais para empréstimo caso não contrate o jogador em definitivo. Em março desse ano o Corinthians renovou o contrato, tinha que pagar um novo valor pela renovação do empréstimo. Até o momento o Corinthians não pagou nada. Em algum momento, se não pagar, isso pode estourar. Alex Santana, 13 milhões de reais para o Atlético Paranaense. Não pagou, o Furacão não recebeu nada e entrou contra o Corinthians na 10ª Vara Civil de Curitiba. O processo está rolando. Charles, volante, mais ou menos 10 milhões de reais ao Midtjylland, da Dinamarca. Corinthians está atrasado, a atual gestão informou que está tentando um acordo com o Midtjylland para isso não virar mais um caso na FIFA. Martinez, volante venezuelano, comprado do Philadelphia Union, dos Estados Unidos. Custo, 11 milhões de reais. Os americanos não receberam a maior parte e acionaram na FIFA. O Corinthians perdeu na FIFA e nesse momento o caso está na Corte Arbitral do Esporte também. Kaká, 24 milhões de reais ao Tokushima Vorte do Japão. Corinthians não honrou nada do que tinha colocado na compra do jogador. A atual gestão, agora do Osmar Stabile, está lá tentando negociar a dívida com o Tokushima. Matias Rojas, comprado, custo lá da compra, 8 milhões de reais. Situação atual, o Matias Rojas pediu rescisão com o Corinthians, porque não recebia o que tinha direito, teve ganho de causa, entrou na FIFA e condenou, e a FIFA condenou o Corinthians a pagar todo o restante do contrato, e isso essa dívida virou 41 milhões de reais mais os juros. E agora, depois de entrar do Corinthians, recorrer ao CAS, o Corinthians já foi condenado no CAS. Então está contando um prazo de 45 dias para o Corinthians pagar 41 milhões de reais mais os juros para o Matias Rojas, senão vai sofrer um novo transfer ban. Um segundo transfer ban pode gerar ao Corinthians perda de pontos no Campeonato Brasileiro. A gente tem que lembrar, o Cruzeiro na Série B perdeu 6 pontos por transfer bans
por acúmulo de transfer bans. E quase que o Cruzeiro com esses 6 pontos quase caiu para a Série C. Então, se o Corinthians tomar um outro transfer ban, tem o transfer ban do Félix Torres, que tá valendo, tem o transfer ban do Garro, que pode, se não entrar em acordo, contar, e tem o prazo contando pro transfer ban do Matias Rojas. E esse é um valor gigantesco. 41 milhões de reais mais os juros. Então, assim, e tem o caso do Maicon, 1 milhão de reais aí pelo empréstimo do Maicon ao Shakhtar Donetsk. Os ucranianos não receberam, acionaram a FIFA, e agora é mais um caso que o Corinthians, depois de perder na FIFA, está recorrendo ao CAS, esperando aí só para ganhar tempo. Então, olha só, você viu quanta situação complicada, e você vê claramente que pela entrevista do Augusto Melo para o GE, que foi tudo feito de caso pensado, né? Não foi O Corinthians tomou a decisão de, entre correr o risco grave de cair para a segunda divisão e honrar os seus compromissos, e contratar jogador sabendo que não conseguiria honrar os compromissos, o Corinthians escolheu a segunda opção. O Iago Durá perguntou: por que o Corinthians não pagou os clubes com os quais negociou a compra de atletas durante a sua gestão? Perguntou Augusto Melo. E ele respondeu: começamos o ano 2024 sem credibilidade e sem dinheiro. O Corinthians ia cair para a Série B e ninguém queria jogar aqui. Busquei novas receitas, paguei transfer bans. É verdade, o Corinthians estava com transfer ban quando ele começou, dívida com o zagueiro Balbuena, da gestão passada, sem fazer alarde. Estava preocupado em trabalhar para o Corinthians. No começo da minha gestão, cometemos erros porque não tínhamos um executivo de mercado. Contratamos bons jogadores, mas pagamos um preço alto. Foi assim com Garro e Félix Torres. Deixei o clube com grandes receitas de TV, de placa de publicidade e outras situações, como o contrato da Adidas, que depois decidiram renovar com a Nike. Só a venda do Denner foi mais de 8 milhões de euros à vista. Com certeza entraram mais de 120 milhões de reais. Por que não pagaram? Eu tive o mesmo problema no ano passado e paguei os transfer ban das gestões passadas. Estão antecipando as minhas receitas. Ele fala como se fossem as receitas dele, né? Mas ele está querendo dizer as receitas que na verdade foram geradas na passagem dele, né? Mas as receitas não são dele, as receitas são do Corinthians, né? Eles não têm competência e querem jogar nas minhas costas, mas contratei com a anuência do financeiro e do jurídico. Esse é um outro ponto, né? O financeiro e o jurídico parecem que não estão muito coisa. E aí, essa pergunta aqui é a pergunta chave. Algumas das parcelas dessas negociações, que agora estão sendo contestadas, venceram com você ainda no cargo de presidente do Corinthians. Não era sua obrigação pagar? Sim, era, respondeu Augusto Melo. Mas estamos falando dessas novas receitas que fomos buscar. Você atrasa, mas paga antes de ser contestado. Deixamos chegar perto do limite. Isso, infelizmente, é normal dentro do que é a atual situação do Corinthians. A dívida é muito alta. Não fui eu quem criou essa situação. Precisamos fazer isso, gastar na montagem do time para que o Corinthians não caísse para a Série B. O que era mais importante, ficar devendo no mercado ou cair para a Série B? Perguntou o Augusto Melo. Então tá muito claro aí que ficar devendo, e sabia que ficaria devendo, foi uma escolha do Corinthians, né? Foi uma decisão do Corinthians entre correr o risco de cair e honrar seus compromissos e ficar devendo uma quantia que o Corinthians sabia que não ia conseguir pagar e reforçar o time. O Corinthians escolheu a segunda opção. Isso acho que está muito claro na fala do Augusto Melo, que também, em outra entrevista, chegou a dizer agora que não tem nada com isso. Ele deu uma entrevista dizendo que não, isso aí não tem nada a ver com isso, não. Mas como não tem nada a ver com isso? Todos esses gastos foram na gestão dele. Ele tomou essas decisões. Ele escolheu isso. Então, assim, é evidente que o Augusto Melo tem... Aqui, ó. Augusto Melo responsabiliza Corinthians por dívida de reforço. Não é mais problema meu. Como não é mais problema seu? Você que... Isso daí tudo, você que contratou. Então, assim, ele está querendo dizer que
por ter tido autorização do financeiro e do jurídico, ele não é problema dele, é lógico que é problema dele. Mas aqui tem algumas coisas para falar. Primeiro, o Corinthians não é o único que deve, tem muitos outros que devem. O Internacional tem feito essas práticas, o Atlético Mineiro, o Santos tomou um transferban outro dia, já resolveu. Então, assim, não é o único. Tem vários outros também que contrataram e não pagaram, né? Então, assim, esse é um ponto que... Não, o Corinthians não é o único. Até o Botafogo, que é SAF, está sendo contestado. Algumas transações do Botafogo estão sendo contestadas por falta de pagamento. E é SAF. Então, assim, é evidente que o Corinthians não é o único que faz. Mas no caso do Corinthians está muito claro que o Corinthians conscientemente tomou a decisão de contratar sabendo que não iria pagar só para não cair. E isso é que um campeonato não consegue se sustentar fazendo isso. Por isso a importância de se colocar o fair play financeiro, que é um tema muito polêmico, porque é muito difícil você falar de fair play financeiro sem colocar o clubismo, mas esse tipo de coisa é o que o fair play financeiro busca ou deveria buscar evitar. Porque um clube conscientemente ficou devendo no mercado e até aqui isso tem trazido recompensas para o Corinthians. O Corinthians no ano passado não só não caiu, aqui está a tabela, tá? Tô deixando a tabela aqui. O Corinthians não só não caiu, como o Corinthians foi para a Libertadores com esses reforços. O Corinthians ganhou o Campeonato Paulista de 2025 com esses reforços. E o Corinthians está na semifinal da Copa do Brasil com esses reforços que ele não pagou. Então, assim, até aqui, essa decisão do Corinthians de contratar sabendo que não iria pagar tá dando muito certo. Tá funcionando muito. Tá punindo outros clubes que eventualmente fizeram certo e caíram, ou não foram para a Libertadores, ou não ganharam o Paulista, ou foram eliminados da Copa do Brasil, quando o Corinthians tomou essa decisão. Então, assim, o Corinthians não é o único que faz. O caso do Corinthians é só o mais grave deles todos, por tudo que está colocado aqui na matéria do Iago Durá, mas para um campeonato ser sustentável, é preciso ter políticas que evitem isso. Por isso, a importância de ser discutido o fair play financeiro. É lógico que lá no passado, outros clubes já trabalharam assim, e clubes que hoje estão bem. O Palmeiras já fez coisas assim no passado, o Flamengo fez coisas assim no passado. É verdade, isso daí é um fato. Só que, naquele momento, não se combatia isso. Naquele momento, ninguém pensava, inclusive o próprio poder público. Inclusive, esses clubes e vários clubes devem muito dinheiro para o poder público. E o poder público não era permissivo em não cobrar, hoje não é mais. Hoje tem a tal das certidões negativas de débito, hoje tem penhora na justiça, hoje tem bloqueio de contas. Então, hoje a realidade é essa. E na realidade de hoje, o Corinthians tomou conscientemente a escolha de não pagar e reforçar o time para não cair. E aí, em compensação, outros clubes que fizeram certo acabaram caindo. Ou perderam vaga para o Corinthians na Libertadores, ou perderam vaga para o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil. Então, por isso a importância do fair play financeiro. Tá lá um estudo na CBF para implementar, para tentar correr nesse segundo semestre aqui, para tentar implementar o começo da análise do fair play financeiro já a partir de 2026, não sei se vai dar tempo, mas é importante que esse tipo de situação não ocorra mais, porque senão, numa era em que há o controle dos gastos, numa era em que há a busca pela sustentabilidade financeira das instituições, esse tipo de coisa desvirtua o campeonato e desvirtua o que pode ser feito. Vamos ver como é que o Corinthians vai fazer. Se o Corinthians tomar um segundo ou um terceiro transferban, vai haver uma punição efetiva, inclusive com possibilidade de perda de pontos. Se o Corinthians arrumar alguma coisa e não tomar esse segundo transferban, ou resolver o transferban do Félix Torres, a coisa vai ficar por isso mesmo. Então, essa é a questão importante do fair play financeiro para ser debatido.
Quero te ouvir. O que você acha, o que você pensa, diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações, vem no primeiro comentário fixado do vídeo para baixar o app do Flash Score, totalmente de graça para você. Obrigado demais pela audiência, um abraço. Tchau.